Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Ana Carolina. Eu vou apresentar para vocês hoje um pouquinho do que é a minha pesquisa, que está sendo realizada no doutorado, junto à FEFELESH USP, onde eu estudo a educação de damas e o poder dos mitos gregos na obra pedagógica de Cristine de Pizan, né? Para essa comunicação, eu vou falar um pouquinho sobre Mulheres ou Deusas, a Cidade das Damas, de Cristine de Pizan. Então, inicialmente, a gente precisa saber quem foi Cristine de Pizan, né? Ela foi inovadora no sentido de que foi a primeira mulher, né, que se manteve através dos escritos, né? Cristine ficou viúva, né, muito cedo, e se viu na responsabilidade de sustentar a sua família. Por ter tido uma educação nobre e com fácil acesso ao conhecimento, visto que seu pai era o astrônomo e secretário do rei Charles V da França, Christine inicialmente pensou: vou trabalhar com isso, vou me dedicar a isso. E foi o que ela fez, né? A obra de Christine é extensa, ela transitou em diversos gêneros literários, desde biografias de exaltação de figuras como Joana d'Arc ou do próprio rei Charles V, desde poesia palaciana, mas aquela poesia que trazia entretenimento e dentro deste entretenimento trazia também ensinamento, né? Mesmo que fosse por meio da sátira. Além disso, ela também discutiu, trocou correspondências, debatendo as ideias presentes no Romance da Rosa, que foi uma obra da Idade Média, responsável por perpetuar a ideia da misoginia, do amor cortês, ideias essas que a Christine debatia, defendia, lutava contra, né, em seu trabalho. Mas, além disso, ela também produziu tratados pedagógicos, e é aqui que ela se faz especial. Christine volta-se para a escrita de tratados voltados para a mulher. Então, embora tenhamos já tratados comportamentais escritos para as mulheres, é a primeira vez que uma mulher escreve para mulheres. E aí a gente tem outro traço importante. Christine não volta-se apenas para a nobreza, como sempre acontecia. Ela vai orientar desde a rainha até a prostituta pobre. E, claro, tendo consciência que o tipo de orientação para rainha não vai ser a mesma para prostituta. A prostituta não vai ter o mesmo conhecimento que a rainha. Então, ela toma esse cuidado de fazer orientações mais simplificadas. A principal obra que a Christine de Pizan produziu é A Cidade das Damas, de 1405, sem dúvida, conhecido como um compêndio de exemplos de mulheres, mulheres essas virtuosas, e aí mulheres essas também retiradas da história, das escrituras e da mitologia grega. Seguindo a Cidade das Damas, ela produz como se fosse um guia comportamental, que é o livro do Tesouro da Cidade das Damas, ou o livro das Três Virtudes, que traz aí verdadeiramente um guia, né? E aí, dividido em 3 livros, vai orientar todos os estratos sociais daquela sociedade de então, tomando cuidado de que
se a mulher seguisse, a mulher contemporânea de Cristine, ou mesmo as que vieram depois, seguissem os ensinamentos ali do livro das Três Virtudes, como consequência a essa boa prática, ela conseguiria o seu lugarzinho lá na Cidade das Damas, a cidade que foi fortificada para resguardar as mulheres virtuosas. Tá? Bom, dentro deste contexto, eu vou trabalhar então agora aqui um pouquinho, né, do que são os exemplos colocados por Cristine na Cidade das Damas, exemplos da mitologia grega ou da mitologia romana, mas em especial aqui a gente vai falar também um pouquinho da mitologia egípcia, porque eu quero demonstrar para vocês que Cristine, em busca da sua pedagogia para as damas e inserida no contexto de dominação da Igreja Católica, em vários momentos altera os mitos, ou mesmo suprime informações. E aí que a gente vai enxergando como era essa pedagogia pisaniana. Bom, então a Cristine ela traz exemplos de algumas das deusas, tá? Do panteão grego, romano e egípcio, que por si só já deixaria o leitor da época um pouco abismado, né? Como assim inserir deusas dentro de um contexto totalmente católico e inseri-las como modelo a ser seguido de bom comportamento em busca da virtude, né? Mas, estando inserida nessa tradição, né, ela acaba transformando os mitos, tá? E aí, como que ela vai fazer? Ela vai pegar essas deusas pagãs e vai transformar a história delas em histórias de mulheres comuns, demonstrando que qualquer mulher, ao seguir esse ensinamento, né, conseguirá chegar à virtude e como resultado disso, ter o seu lote lá na Cidade das Damas. O primeiro exemplo que a gente encontra lá no livro 1, tá? No capítulo 34 da Cidade das Damas, é de Minerva. Então, eu coloquei aqui, fiz algumas sinalizações aqui para deixar claro como Cristine altera o mito em busca dessa pedagogia. Tá? Então, aqui ela diz o seguinte, que Minerva era uma virgem originária da Grécia, uma virgem, não uma deusa, que levava o apelido de Palas. Sua inteligência e habilidade não se limitavam a um só campo, mas se estendia a todas as áreas. E aí ela vem falando todas as habilidades dessa mulher, né? Então, desde inventar os números, inventar aí a arte, a técnica de fabricar carros e charretes, enfim, ela vai falando, né? Aí, e lá mais abaixo, onde eu sinalizo, ela diz assim: durante muito tempo, esta mulher foi o objeto de uma grande devoção. Esta mulher, né? Aqui também a gente vê, ó, chamavam-na também a deusa da sabedoria, chamavam-na. Então, como se ela não fosse, chamavam-na como deusa da sabedoria, né? E aí, por isso, durante muito tempo, esta mulher foi objeto de uma grande devoção. Seu renome se estendeu tão longe que lhe dedicaram templos em vários países. E mesmo muito tempo depois, os romanos, no auge da sua potência, colocaram sua estátua entre os outros deuses. Bom, só por aqui a gente já vê que Cristine pega as deusas, transforma cada uma delas em mulher, né? Exalta a habilidade dessa deusa, né? Mas deixa claro que essa ideia de deusas, enfim, não é legal. Isso é tradição, falaram por aí, deixando claro que isso não existe. Em nome o quê? Do Deus cristão que ela
está aí seguindo, onde no contexto católico que ela está seguindo. Se a gente for ver, né, a definição, né, da deusa Minerva, no dicionário da mitologia grega e romana, a gente vê o seguinte, que Minerva é a deusa romana identificada com a Atena helênica. Parece não pertencer às divindades mais antigas do panteão latino. Aparece primeiramente na Etrúria e foi incluída na tríade dita capitolina, em que figurava juntamente com Júpiter e Juno. Né? A gente não vai debater aqui a questão dessa mitologia grega, mitologia romana, até que ponto houve essa mistura, não é o nosso objetivo aqui. O que importa é mostrar como Christine altera os mitos, né? E de acordo com o seu interesse. Outro exemplo aqui, a gente tem a deusa Ceres, que a gente encontra também no livro 1, no capítulo 35, né, da Cidade das Damas, que diz o seguinte: Ceres foi uma rainha da Sicília na antiguidade. Veja, rainha, não deusa, né? Então, aqui Cristine já sinaliza de novo que mais uma deusa tradicional do panteão é considerada uma mulher normal. Aqui, no caso, é uma rainha da Sicília, né? E aí, de acordo com a sua engenhosa sabedoria, né, ela vai inventando coisas. Nesse momento aqui, né, para essa deusa, a gente tem aí a invenção das ciências, técnicas da agricultura, né, a domesticação dos bois, enfim, essa parte da agricultura que a gente tem, né, relacionada a essa deusa. E aí ela continua aqui falando, né? Que então, graças a essa dama, de novo, dama e não deusa, né? A época selvagem foi transformada em uma era mais humana e razoável. Os poetas criaram a história, criaram, como se isso não existisse. Aí vai falar da história aqui de Perséfone, né? De novo, a gente tem aí a sinalização de que as histórias da mitologia grega, para Cristine, não passavam de fábulas ou mesmo invenção dos poetas antigos. E aí ela continua, né? Os poetas criaram a história de como a filha de Ceres foi raptada por Plutão, o deus dos infernos. Mas a autoridade de seu saber e o grande bem que ela havia procurado ao mundo fizeram com que as pessoas de então a adorassem, a chamando de deusa dos trigos. Então, de acordo com tudo que essa mulher, essa rainha, essa dama fez, passou-se a chamá-la, né, a ser de Deus, a adorarem ela, mas ela era uma mulher. Então, de novo, Cristine vem aqui tirar, né, o poder da religião grega ou romana, enfim, em prol da religião católica, que é o universo em que ela está inserida. Se a gente for lá também consultar o verbete Ceres, lá no dicionário de mitologia, a gente tem a explicação de que Ceres é o nome romano da deusa grega Deméter, com quem se identifica completamente. De novo, a gente não vai entrar nessa questão de mitologia grega, mitologia romana, até que ponto essa mistura acontece, né? Mas continuando. Embora o seu nome indique etimologicamente que Ceres era uma antiga força da vegetação adorada pelos latinos, esta divindade, todavia, apagou-se diante da outra. Ceres não carrega tanta fama quanto Deméter, né? Que é a deusa grega que faz aí essa relação, né? Que se ligam aí. E aí diz, inclusive aqui, ó, consultaram-se os livros sibilinos, compilação de oráculos gregos que aconselharam se introduzissem em Roma os cultos de Dioniso e de Deméter. Então, mesmo em Roma, o culto de Deméter
foi mais famoso do que o culto à própria Ceres, tá? Mais um exemplo que a gente tem aqui, agora a gente tem a Ísis, tá? Então, Ísis foi igualmente uma mulher, de novo, mulher e não deusa, de tão grande saber que não era apenas a rainha, tá? Foi chamada também de deusa dos egípcios. Então, assim, chamada de deusa, de novo, não era uma deusa. Né? O tempo inteiro, Christine tenta apagar essa ideia da mitologia grega, romana, egípcia, enfim, tá? E aí vai contar, né, um pouquinho aqui da história da própria Ísis. Esse mito aparece não só na Cidade das Damas, mas também em outra obra da própria Christine, que é o livro da Epístre Doteia a Heitor, e onde também a gente vai ter aí vários exemplos mitológicos, mas ali o foco é orientar o jovem príncipe, baseado no exemplo de Heitor, o príncipe lá virtuoso de Troia, né? Mas ainda assim, mesmo que a gente vá para essa ideia de uma humanização dessas deusas, Christine fala, né, que mesmo enquanto mulher, Ísis inventou um sistema de escrita simbólica que ela ensinou aos egípcios, possibilitando-lhes abreviar uma linguagem tão complexa. Sua fama difundiu-se por toda parte e foram criados templos e oratórios, tá? E mesmo em Roma, no auge de seu esplendor, os romanos mandaram construir um templo em seu nome, onde eram feitos sacrifícios, oferendas e grandes celebrações, de acordo com os costumes do Egito. Então, a gente tem aí uma deusa da mitologia egípcia que é inserida não apenas na mitologia romana, também na grega, né? Mas lembrando que aqui essa ideia de deusa é apagado, né, pela Christine, e essa referência, né, a gente tem lá no livro primeiro, capítulo 36 da Cidade das Damas. Ainda, né, só para dar uma confirmada, o dicionário da mitologia grega, no verbete Ísis, traz para a gente que Ísis, deusa egípcia, não pertence à mitologia grega nem à mitologia romana, né? E aí a gente se pergunta por que esse verbete está no dicionário de mitologia grega e romana, né? O seu culto e os seus mitos espalharam-se de tal modo no mundo greco-romano, desde o começo da nossa era, que se torna impossível não a mencionar. Né? E aí vem, né, a história da Ísis no panteão egípcio, né? Vai contar toda a história aí para a gente, né? E a partir disso, né, por possuir mistérios, sob esse aspecto, se prestou a diversas identificações na religião helênica, né? Mas, de novo, deusa transformada em mulher por Christine. E o último exemplo que a gente vai trabalhar hoje é Opis, né? E aí a gente tem aqui chamada deusa e mãe dos deuses. De novo, já começa aí a questão de que então não exista, né, essa ideia de deusa, mãe de deuses, enfim. E aí aquela dama era a filha de Urano, homem bem poderoso na Grécia. Olha só que curioso. Dama, né, primeiro ponto. Depois, homem bem poderoso da Grécia, Urano. Então, além dela tirar a divindade de Opis, ela também vai tirar a divindade de Urano, né? Opis teve como esposo Saturno, rei de Creta, outra referência aí, né, de Deus que Christine transforma em rei, em homem normal, tá? Mas ainda assim, Opis, né, mesmo que seja a ideia de uma mulher, ela teve uma inteligência e sabedoria de rainha tão grande, né, tão
se sobressaiu tanto, né? E a sua inteligência e a autoridade de seus filhos lhe valeram tal reputação e estima no seu tempo, que as pessoas ignorantes a chamavam de deusa e mãe dos deuses. Então, aí ela deixa bem claro, né, que, portanto, as pessoas que acreditavam na religião grega ou na religião romana, egípcia, enfim, essa ideia de deuses, panteão, para ela é coisa de gente ignorante, né? E aí ela diz: seus filhos eram considerados desde então deuses considerados. Considerados não significa que eram, né? Por serem em algumas coisas mais inteligentes que os outros homens. A esta dama dedicaram templos e sacrifícios. Durante muito tempo, o povo manteve tal crença equivocada. Crença equivocada, mesmo tendo lá os templos e fazendo sacrifícios em nome dessa deusa, né? Ou seja, as pessoas ignorantes, né, que faziam isso. Cristine novamente sinaliza que tudo isso aí, essa crença era equivocada, né? Atitude, né, pensamento recorrente, né, ao seu tempo, né? Então ela está aí inserida totalmente no seu universo, no seu contexto. Lá no dicionário a gente tem que Ópis era uma deusa romana da abundância, companheira de Saturno e por muitas vezes identificada pelos romanos como Reia, mulher de Crono, ele próprio frequentemente associado a Saturno. Aí de novo a gente tem aquela situação, né, de interligação entre as mitologias que a gente não fala aqui, mas o que a gente pretende com tudo isso é sinalizar que Christine, ela chega inovando, né, ao falar para mulheres e orientá-las rumo ao caminho das virtudes, sim, né, com certeza. E também fazendo isso, ela leva a essas mulheres o caminho, né, traz essas mulheres para dentro da sua cidadela ideal, a sua fortaleza que guarda as mulheres dos ataques misóginos, de tudo que vinha contra a mulher naquele momento, né? Mas pedagogicamente, embora ela use aí exemplos da história, das escrituras, enfim, ela altera mitos em nome de sua proposta pedagógica e em nome do seu tempo histórico, né? Então ela estava inserida, embora em muitos momentos ela seja inovadora, em outros ela se vê presa, né? Ela era sustentada por meio desse trabalho, né? Então ela não podia falar absurdos. Por isso mesmo que, mesmo lá no livro das Três Virtudes, ela segue o esquema estamental de classes. Então, ela deixa bem claro, o livro maior, mais bem feito, com melhores citações, ela faz, claro, para a nobreza, para as rainhas, para as princesas. Lá no terceiro livro, né, como terceiro estado, a gente tem as prostitutas, as pobres, enfim. Então, Christine sempre está aí sendo inovadora e, ao mesmo tempo, não. É uma mulher presa, em muitos momentos, no seu tempo, na sua sociedade e naquele momento de então. Bom, é isso, pessoal. Eu trago aqui algumas referências, caso queiram consultar, e fiquem bem. Tchau, tchau.